Paz de Deus, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus, Shalom e saudações cristãs a todos. Eu sei que muitos poderão não gostar do conteúdo deste vídeo, porém, isso não se trata de falar mal, mas se trata de um alerta, a qual já tenho falado várias vezes aqui no meu canal, do perigo do envolvimento com denominações, com federações, envolvimento com coisas estranhas, em reuniões secretas, e isso favorece um campo no mundo espiritual, o campo maligno, porque as coisas de Deus são feitas claras, não as escondidas. As coisas de Deus, elas são feitas para que nós entendamos, primeiramente, que nós temos que crer em Jesus Cristo como nosso único Salvador. Isso não deve estar oculto, deve ser claro e bem objetivo, porque a luz não se pode se esconder. A luz de Cristo, muito menos, porque ela não se esconde. Mas o homem, muitas das vezes, foge daquilo que é bíblico, do Evangelho de Jesus Cristo. E a ausência do Evangelho dentro de uma denominação causa prejuízos. A falta do Espírito Santo e a confusão das federações do anticristo causam afastamento do próprio Deus. Não é culpa do povo, não, mas sim da liderança, que no oculto, muitas das vezes fazem coisas que não são lícitas, no sentido de fazer pactos, confederações, convenções internacionais, que muitas das vezes já estão se alinhando ao anticristo. Nós vemos há poucos dias atrás aí uma congregação, não quero que ninguém me leve a mal aqui, mas tem que falar que uma congregação, houve uma grande confusão dentro daquela igreja por motivo de sentar um irmão, porque tinha uma dívida. Vocês podem procurar aí na internet, procurar no canal do irmão Júnior, Refletir em Cristo, que lá está bem explícito. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque o nosso caro irmão já tem colocado isso. E depois os irmãos procurem lá. Mas a presença do Espírito Santo, irmãos, quando não há a presença do Espírito Santo, é isso que acontece. A presença do Espírito Santo é essencial, irmãos, dentro da igreja, para que haja ordem, edificação. Estou falando agora da igreja institucional, porque eu acredito na igreja espiritual, na igreja invisível. Mas ainda existem esses prédios, que são instituições que se chamam de igreja, não é? Quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é deixado de lado, as consequências são inevitáveis, irmãos. Não tem como. A confusão, divisões, um evangelho sem poder, porque não é o verdadeiro evangelho. Se esconde atrás de coisas, esconde-se o evangelho e coloca-se na frente do evangelho a instituição, onde que ali vai tirar o brilho. O Espírito Santo não trabalha na confusão, irmãos. Por isso que eu tenho alertado, não com má intenção, não com a intenção de destruir nenhuma instituição, mas para que haja uma reflexão. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem quando nós fazemos um vídeo aqui. Eu gosto de ser coerente naquilo que falo. Além disso, essa confusão toda, irmãos, essa ausência da direção do Espírito Santo pode abrir portas para influências malignas, alianças estranhas, envolvimentos que conduzem a igreja ao erro. E você que está aí, irmãos, dentro de uma instituição, observe os movimentos. Eu não estou aqui generalizando. Tem pessoas boas dentro da instituição, pessoas excelentes, pessoas que nós não podemos jamais. Eu não tenho coragem de falar contra essas pessoas. Mas, infelizmente, já existe um grupo seleto que está controlando isso que muitos não acreditam. O apóstolo Paulo, ele já advertia sobre a necessidade de manter a ordem
e a direção divina dentro da congregação. Direção divina. Infelizmente, quando o homem se alinha com federações humanas, não é mais a direção divina, mas sim a direção humana. Porque Deus, irmãos, quando o homem está guiado por Deus, está escrito, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Quando você vê confusão, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Quando o Espírito Santo, o Evangelho de Jesus Cristo também é negligenciado, a carne toma controle e abre espaço para coisas estranhas. Isso pode trazer, irmãos, espíritos de engano, e aí começam a surgir disputas por presidências, por cargos, que muitas das vezes doutrinas humanas que começam a querer substituir o Evangelho. Não adianta querer criar uma confissão de fé, não adianta. Se não tiver a direção do Espírito Santo, isso não adianta nada. Isso não traz a presença de Deus de volta. O que traz é o arrependimento. O que traz, irmãos, é a busca pelo perdão. Mas muitas das vezes os homens não reconhecem o seu pecado. Eles acham que pecado é só uma coisa. E julgam os outros e condenam, mas infelizmente não sabem que não, todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Todavia temos o direito de, diante de Deus nos dá o direito de buscar o perdão. E eles também podem fazer isso. Mas será que querem perder a fama, ou reconsiderar, ou considerar o erro, ou desfazer alguma coisa que foi feita? Infelizmente, quando se faz um pacto com o espírito do anticristo, ou que se assina algum documento que vai influenciar uma instituição para o caminho do alinhamento com a nova ordem mundial e com o anticristo, não tem mais volta. Só existe uma esperança. É aquele que está lá dentro orar a Deus e pedir uma guia de Deus. Isso é muito grave. Muito grave. Porque cada um age segundo a sua própria vontade, sem buscar uma direção de Deus. Além disso, há o perigo de envolvimento com essas federações, e essas federações, irmãos, muitas delas já estão sendo manipuladas. Federações religiosas e alianças, que se apresentam como benéficas, isentando a igreja de impostos e de outras coisas, mas que, na verdade, distanciam a igreja da sua verdadeira missão em Cristo. Porque aí o homem começa a olhar mais para a parte financeira, para a logística, para a construção de grandes templos. Então, irmãos, o espírito do anticristo cria armadilhas nessas federações religiosas. A Bíblia nos alerta, irmãos, está bem claro, que sobre a ação do espírito do anticristo que já opera no mundo, seduzindo muitos através de enganos bem planejados. Por isso que está escrito em 1 João 2,18, diz assim: filhinhos, é já a última hora, como ouviste, que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido e conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. Tem um versículo aqui, certo, irmãos? Quando a igreja, instituição, se distancia do Espírito Santo, a igreja é instituição, se distancia porque dentro dela existe o povo, que é a igreja, na verdade, somos nós. Mas estou dizendo, quando a instituição que está liderada pelo homem, logicamente ela se distancia do Espírito Santo e se torna vulnerável a essas influências. Muitas acabam se unindo a federações religiosas que prometem paz, progresso, unidade, mas que no fundo desviam o foco da verdade e da verdadeira pregação do Evangelho. Com isso, líderes e congregações passam a aceitar compromissos e doutrinas que não vêm de Deus, mas que são estratégias do inimigo para confundir e enfraquecer a fé e conduzir a igreja para um caminho sem volta, irmãos. Você pode dizer, mas a minha igreja não tem isso. Você não sabe, você não conhece o que é os bastidores, o que se passa por trás das cortinas. Ou por que tanta reunião secreta? Onde que está escrito isso? A única coisa secreta que nós podemos tratar
é quando se trata um assunto de uma família ou de uma pessoa que não se deve divulgar. Mas ao inverso, essas denominações gostam de colocar em cima do telhado, às vezes, o pecado do outro para denegrir a sua imagem, principalmente quando este tem o desejo de busca de perdão e tem o desejo dentro dele de consertar a sua vida e ajudar a outros consertarem também. Logicamente que Satanás ele vai querer aniquilar qualquer tipo de esforço por aquele que tem desejo de realmente buscar a Deus em espírito e verdade. Não justifica o pecado, porém a misericórdia de Deus triunfa no juízo. E essas denominações, quando regidas por esses espíritos, não dão oportunidade, pelo contrário, causam prejuízos espirituais incalculáveis, a ponto até mesmo de pessoas intentarem contra a sua própria existência. Estou sendo bem claro, irmãos. Porém, dentro dessas igrejas e instituições, nós sabemos que existe a verdadeira igreja espiritual invisível, invisível aos olhos humanos, compostas por aqueles que são verdadeiramente fiéis a Cristo. Esses precisam ter cuidado. Presta bem atenção no que estou falando aqui, meus caros irmãos. E prudência para não serem e não se deixarem contaminar por esse sistema, nem essas estruturas, mas é necessário vigilância para não serem levados pelo engano, porque você deixa de acreditar no Evangelho e acredita na palavra do líder, e você, sem questionar, se torna uma massa de manobra. E muitas das vezes, quando a corrupção se instala e o sistema se torna irreversível, cumpre-se a advertência profética, que eu vou dizer aqui para vocês, que está escrito em Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Repetindo, Apocalipse 18, versículo 4. 18, 4. Quando uma igreja se entrega a alianças comprometedoras, permitindo, irmãos, que isso aconteça, essas influências estranhas a contaminarem aqueles que são espirituais, precisam buscar a direção de Deus. Os fiéis a se retirarem para não compartilharem do juízo que virá sobre essa estrutura. Não adianta, irmãos. Quando chega nesse ponto, não tem mais retorno. Infelizmente, e você pode dizer, então para onde eu vou? Eu te aconselho a orar a Deus e o Espírito Santo te guiará. Você não é porque você não está em nenhuma estrutura que você vai deixar de servir a Deus ou vai se lançar no mundo. Isso não justifica. Eu sei que é difícil, porém, o que eu estou falando é cumprimento da palavra de Deus dos últimos tempos e nós já temos que se preparar para isso, irmãos. Quando uma igreja se entrega a alianças, então acontece isso. É necessário buscar a direção de Deus, irmãos. Porque é o Espírito Santo que dá vida. Ele que dá vida. E quem convence do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Quando nós somos convencidos do nosso pecado, é porque o Espírito Santo está em nós ainda. Sem ele não há arrependimento genuíno. A pessoa acha que não tem problema porque está naquela instituição. Não importa, falei isso, menti, mas estou aqui na instituição. Aí vem uma pregação que vem trazer uma motivação, muitas das vezes fora do contexto daquilo que está escrito, e há então algo que pode tirar a pessoa do arrependimento genuíno, e não há poder para resistir o pecado, e porque não há revelação, nem o estudo bíblico, nem dentro de um contexto espiritual. Isso pode trazer grande prejuízo. Foi o Senhor Jesus que disse isso, irmãos, não fui eu. Ele disse, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 18. Sem o Espírito Santo não há testemunho, irmão. Não há testemunho eficaz. Pregação se tornam vazias, louvores se tornam apenas apresentações, e orações se tornam muitas das vezes palavras que
emotivas para emotivar o povo, para levar o povo ao delírio, porque não é mais o Espírito Santo que está operando, mas sim um sistema que pode estar preparando o caminho para o governo do anticristo. E eu tenho falado isso nos meus vídeos, mas tenho sido negligenciado e até mesmo, muitas das vezes, acusado que estou falando mal. E não é esse o meu intento. Não é esse o meu intento. Se uma igreja percebe que está vivendo na confusão e se envolvendo com alianças perigosas, há apenas um caminho: arrependimento e retorno à presença de Deus. Porque o Senhor promete restaurar os que buscam a sinceridade, mas, infelizmente, a instituição, quando ela chega a um certo grau, ela não quer mais voltar atrás, ela não aceita o que estou falando aqui. Mas você que está nela, comece a observar. Não estou falando para você sair, nem para você ficar. Eu sei que é difícil tomar uma posição. Muitos não sabem servir a Deus nas suas casas. Muitos não têm força. Acham que para servir a Deus tem que estar dentro de 4 paredes. Muitas das vezes não é assim. Nós estamos vivendo já momentos em que quase, praticamente, não vou dizer todas, mas quase todas estão sendo influenciadas por coisas estranhas. Que possamos reconhecer essa necessidade de clamar para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, irmãos. Para que não aconteça como aconteceu nesta congregação, esta grande confusão. Quero deixar claro que isso é fruto de envolvimento com coisas estranhas. Eu já sempre falei que não precisa documentos, papéis, etc, etc, para provar. Se bem que existem, estão guardados com sigilo por determinadas instituições. Porém, os frutos se manifestam. Quando você vê confusão, eu quero dizer claro para você, confusão. Isso é grave. Isso é muito grave. Porque a corrupção já se instalou e o sistema se torna irreversível. Certo, irmãos? E nós, o que fazemos? Meditemos em Jesus Cristo, o Evangelho, o estudo da Bíblia. Fujamos destas coisas. Enquanto você pode achar um lugar que você consegue, tudo bem. Vai chegar um momento que não tem mais escape. Aqueles que são simples, muitos que já partiram, Deus sabe. Mas agora, irmão, nós estamos falando daqueles, nós estamos vivendo hoje. E tenhamos esse consenso. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, com todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33, o versículo. Não fui eu que disse isso, foi o apóstolo Paulo. Medite no que eu estou falando. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like. A nossa intenção aqui é apenas despertar. E não é necessário você correr, achar que eu estou mandando sair de algum lugar. Não. Não tem interesse de falar isso. Não interessa apenas proclamar Jesus Cristo e alertar para que você não seja enganado. Que o eterno Deus seja louvado. Fique com Deus. Graça e paz. Amém.